Olá pessoal, vamos lá então para o Tribunal do Júri, segunda fase, segunda parte, onde ocorre então toda a estrutura aí dos debates da instrução processual na segunda fase, perfeito? Vamos pensar comigo o seguinte então, conferida toda a parte dos jurados, já está composto o conselho de sentença, nós passamos então à audiência de instrução que se repete da primeira fase. Vamos passar então para a oitiva do ofendido, quando é tentativa, quando é possível, testemunhas arroladas pela acusação, testemunhas arroladas pela defesa, peritos, acariações e reconhecimento, interrogatório do acusado, e aí então, ao invés de termos alegações finais, teremos os debates. E os debates começam pelo Ministério Público e seu assistente, e depois pela defesa. Quando nós temos um réu só, o promotor pode falar durante 1h30 e a defesa 1h30. Quando nós temos 2 ou mais réus, não importa quantos, o Ministério Público poderá falar durante 2h30 e a defesa por 2h30. Perfeito. Uma vez que o promotor falou e que a defesa falou, professor, mas tinha promotor e assistente, como é que fica a divisão do tempo? Acordo entre eles. Professor, tem mais de um advogado, como é que fica o tempo entre eles? Acordo entre eles. Se não houver acordo entre eles, o juiz organiza. Tá, professor, e daí depois que a defesa falar, daí vem a possibilidade de réplica. O promotor pode falar novamente, chamado réplica, por 1 hora no caso de um réu e por 2 horas em caso de 2 ou mais réus. E se ele usar a réplica, a defesa pode usar a tréplica. Lembrando, obviamente, que não haverá tréplica se não houver réplica, tá? Perfeito. Ponto importante. Os jurados poderão formular perguntas ao ofendido e às testemunhas sempre através do juiz presidente. O juiz tem que tomar uma cautela muito grande nesse sentido, não deixar o jurado perguntar direto, que isso pode dar a entender a sua posição de culpar ou de torná-lo inocente. Durante os debates, não pode, as partes não podem, sob pena de nulidade, fazer qualquer tipo de referência, primeiro, está lá no artigo 478, a decisão de pronúncia, as decisões posteriores que julgar admissível a acusação, ou, primeiro ponto, não pode fazer menção nenhuma ao fato do juiz ter ou não ter pronunciado o réu. 2, ao fato do juiz ter mantido o réu de algemas com algemas ou ter tirado as algemas dele. E 3, ao silêncio do acusado, a ausência do interrogatório e assim por diante. Ou seja, não é possível falarmos, eu não posso dizer assim, olha senhor jurado, o juiz só pronunciou porque ele estava na dúvida, porque senão na verdade ele faria a absolvição sumária. O promotor pode dizer, olha, ele só pronunciou porque ele tem certeza do crime, um juiz de 20 anos de carreira condenaria. O réu é tão culpado que nem as algemas foram retiradas. O réu é tão inocente que até as algemas foram retiradas. O réu é tão culpado que nem versão para falar ele teve. Ou o réu é tão inocente que preferiu ficar em silêncio. Não pode fazer uso. Se fizer uso da palavra, do silêncio, das algemas ou da pronúncia, nós temos uma nulidade prevista no julgamento. No tocante às algemas, o Código de Processo Penal diz que não será permitido o uso durante o período de permanecer no plenário, salvo se for absolutamente necessário, manutenção da ordem, da segurança e assim por diante. Outro ponto importante, leitura de documentos e exibição de objetos só podem ser feitos com uma antecedência mínima de 3 dias úteis. Aqui tem uma pegadinha de prova, tá? É proibido ler jornais, escritos, exibir vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croquis, qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo verse sobre a matéria submetida a julgamento. Então, vou dar um exemplo. A morte do Chimbinha. Vamos dar um exemplo aqui. A morte do Chimbinha. Saiu na capa do Diarinho. Acusado, João da Silva acusado de matar Chimbinha no bairro Promorá, em Itajaí. Eu só vou poder ler esse jornal Diarinho, está falando da morte do Chimbinha, que é o caso que está sendo julgado, se eu juntá-lo com 3 dias úteis de antecedência. Agora, criminalidade aumenta 200% em razão da pandemia. Está no Jornal de Santa Catarina, esse eu posso usar. Tá vendo? Eu não preciso indicar a doutrina, a jurisprudência. Tudo que for genérico, eu posso usar sem precisar juntar aos autos.
Tudo que for específico, eu tenho que juntar aos autos com 3 dias de antecedência, úteis. Se eu fizer a juntada posterior a isso, e eu, ou de qualquer forma, utilizar de uma prova nova durante o plenário, eu tenho uma nulidade processual por cessamento de defesa, tá? Então, mais um ponto importante aí. Concluídos os debates, o juiz pergunta aos jurados se está todo mundo habilitado, né, a julgar ou se necessita de mais algum esclarecimento, e aí então nós caímos no artigo 483, e o 483 eu preciso fazer uma leitura com vocês, ele tem 6 parágrafos e eu vou cobrar na prova. O 483 trata, na verdade, da ordem em que os quesitos devem ser formulados aos jurados. Lembre-se que nós temos 7 pessoas da comunidade sentadas ali. Padeiro, farmacêutico, engenheiro, corretor de imóveis, do lar, professora, advogado, qualquer pessoa, tá? E lembre que eles vão responder sempre a perguntas sim ou não. São cédulas dobráveis, pedaços de papel escrito sim, dobrável, não, dobrável, cada um vai ter uma cédula dessa. E na hora das perguntas, eu vou seguir uma ordem, já vou explicar para vocês. Para cada ordem, cada pergunta que eu fizer, cada jurado vai ter uma cédula sim e não, vai passar um oficial de justiça onde eu vou entregar o meu voto, eu ponho na urna, sobrou um, eu não sei se eu botei o sim ou não, mas sobrou um, né? Você não sabe qual que eu botei, eu sei. Vai passar o outro oficial de justiça e vai recolher o meu voto de descarte. Quando eu chegar na mesa do juiz, ele abre a urna e lembra que ele não vai abrir todos os votos. 1 sim, 2 sim, 3 sim, 4 sim. Parou de abrir 4 sim. Aí ele distribui as cédulas tudo de novo, faz a segunda pergunta. Estou com a cédula de novo na mão. Agora passou o oficial de justiça, eu depositei esse voto aqui. Passou o outro oficial de justiça, joguei fora esse voto. Ao final da pergunta, o juiz conta as votações. 1 sim, 1 não, 2 sim, 2 não, 3 não, 4 não, por exemplo. Distribui as cédulas de novo, estou com sim de novo. Quantas perguntas chamadas de quesitos eu tiver, eu vou ter que fazer esse rodízio de sim e não, voto válido, voto descarte. Contagem, contou. Não pode contar 7. Só vai abrir os 7 quando der 1 sim, 1 não, 2 sim, 2 não, 3 sim, 3 não, 4 sim. Aí eu abri os 7. Caso contrário, tá? Eu não posso abrir os 7 para não quebrar o sigilo das votações. Bom, diz assim então, vou seguir o 483, arrisca, porque depois do 483, tá? Nós vamos chegar em alguns detalhes importantes ali, vamos chegar lá na sentença, vamos chegar no finalzinho, né, no 492 e assim por diante. Então, olha só. Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre 1. A materialidade do fato. A primeira pergunta que o juiz sempre vai fazer é se no dia X, no horário Y, se o crime aconteceu. Sim ou não. Segunda pergunta é sobre autoria ou participação. Depois que o crime foi dito por vocês que ele aconteceu, a pergunta é se eu fui o autor ou não. Vocês disserem que sim, se disserem que não aconteceu o crime, acabou o júri. Se disserem que o crime aconteceu, agora tem que dizer se fui eu o autor. Se disserem que não fui eu o autor, fui absolvido. Se disserem que fui eu o autor, terceira pergunta. O acusado deve ser absolvido? É uma pergunta genérica, qualquer motivação. O acusado deve ser absolvido? Sim ou não? Sim, eu sou absolvido. Não, o processo continua. Se existe causa de diminuição de pena alegada pela defesa, lembra, fração, eu não quesito atenuante, eu quesito causa de diminuição de pena. Quinto, se existem circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. Ou seja, se existem qualificadoras, motivo fútil, motivo torpe, ou então causas de aumento, menor de 14, maior de 60 e assim por diante. Olha o que diz o parágrafo 1º. A resposta negativa de mais de 3 jurados, 4, a qualquer dos quesitos referidos no inciso 1 e 2, materialidade e autoria, deverá encerrar a votação e implica a absolvição do acusado. O crime aconteceu? 4 não. Absolveu. O crime aconteceu? Sim, aconteceu. Foi o rigueto autor? 4 não. Absolveu. Parágrafo 2º. Respondidos afirmativamente por mais de 3 jurados, 4 sim, os quesitos relativos ao inciso 1 e 2 do caput desse artigo, será formulado o quesito com a seguinte redação. O jurado absolve o acusado? 4 sim absolve, 4 não, não absolve. Decidindo os jurados pela condenação, 4 não, o julgamento prossegue, devendo ser formulados os quesitos sobre
causas de diminuição alegadas pela defesa, circunstâncias qualificadoras ou causas de aumento reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores. Sustentada a desclassificação da infração para outro de competência do juiz singular, será formulado um quesito a respeito para ser respondido após o segundo ou o terceiro quesito, conforme o caso. Geralmente eles fazem após o terceiro. Eles perguntam do crime, autoria, se deve ser absolvido, e aí então se o crime foi, por exemplo, de lesão corporal seguida de morte. Professor, mas essa parte eu não entendi. Júri não é só para crimes dolosos contra a vida. Lembra que na primeira fase o juiz poderia pronunciar, impronunciar, absolver sumariamente ou desclassificar. Se ele desclassificar na primeira fase, não vai a júri. Mas se ele achou que era um crime doloso contra a vida e mandou a júri, automaticamente, se ele mandou a júri, no júri eu posso ser condenado, absolvido ou o júri desclassificar. Aí vem até uma pergunta de prova. E se os jurados disserem que o crime não era doloso contra a vida? O que acontece? O próprio juiz do júri me julga, porque ele tem um negócio chamado prorrogação de competência. O juiz que pode o mais, pode o menos. Se eu posso julgar um crime doloso contra a vida, eu posso julgar um crime culposo contra a vida ou doloso contra qualquer outra coisa. Então é um negócio chamado prorrogação de competência. Bom, parágrafo 4º, já lemos. Parágrafo 5º. Sustentada a tese de ocorrência de crime na sua forma tentada ou havendo divergência sobre a tipificação do delito, sendo essa de competência do júri, o juiz formulará quesito acerca dessas questões para respondido após o segundo quesito. O crime aconteceu? Sim. Foi o gueto que o autor? Sim. O crime foi tentado? Foi por circunstâncias alheias à vontade? Sim ou não? Após o segundo quesito. Parágrafo 6º. Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, os quesitos serão formulados de forma distinta. Olha que loucura! Havendo mais de um crime ou mais de um acusado, essa sequência de perguntas são feitas de maneira distinta. Eu e você estupramos, matamos e ocultamos o cadáver. É uma sequência de perguntas para o estupro, materialidade, autoria, deve ser absolvido, causa de diminuição, qualificador e causa de aumento. Terminou o estupro? Para mim, terminou. Agora, homicídio. Materialidade, autoria, deve ser absolvido, causa de diminuição, qualificador e causa de aumento. Agora, para mim, ocultação de cadáver, materialidade, autoria, deve ser absolvido, causa de diminuição, qualificador e causa de aumento. Se existirem, tá? É uma checklist, tem que existir. Terminou minha série de quesitos? Terminou. Agora é você. Porque você me ajudou a estuprar, matar e ocultar o cadáver. Vamos lá, estupro, materialidade, autoria, deve ser absolvido, causa de diminuição, qualificador e causa de aumento. Você entendeu? Cada uma das pessoas, para cada um dos crimes, tem que seguir uma sequência dos quesitos. Tá? Eu vou parar aqui, eu vou fazer na verdade em 3 partes para ficar mais simples e a gente conseguir compreender. Eu estou aqui na votação dos quesitos. Logo em seguida, na parte 3, eu vou tratar com vocês da sentença e vou tratar com vocês das atribuições do juiz, presidente do tribunal do júri, porque daí fica mais fácil a gente fechar a temática do tribunal do júri e engatar com a última temática do semestre, que são as nulidades processuais. Beleza, pessoal? Até daqui a pouco, bons estudos!